Bom, pessoal, boa tarde a todos. Sejam bem-vindos ao nosso evento virtual de novidades do Azure. Na verdade, novidades que nós tivemos do Microsoft Ignite. Antes de mais nada, eu gostaria de me apresentar. Meu nome é Fábio, trabalho aqui na Microsoft como arquiteto no Microsoft Technology Center. E hoje, essa aqui é uma sessão um pouco diferente do que vocês já estão acostumados. Normalmente, vocês sempre viram uma outra pessoa fazendo um breve resumo dos principais lançamentos. O que a gente fez dessa vez? Bom, nós convidamos os times de arquitetos da Microsoft e de várias áreas, da área de Modern Workplace, da parte de segurança, de infraestrutura, de dados. E esses grupos vão estar apresentando essas novidades para vocês do Azure, comentando com um pouco mais de tempo, um pouco mais de calma, explicando esses detalhes. Então, para começar, para quem não sabe, rapidamente, nós tivemos alguns dias atrás o Microsoft Ignite, que foi o nosso principal evento de lançamento de novidades e anúncios de tecnologias novas. Então, teve muita coisa legal que nós anunciamos. E a gente já vai começar agora justamente com esse time. Antes de começar, pessoal, só um lembrete, vocês têm uma parte dentro do Teams que vocês estão acessando, tem uma parte de perguntas e respostas. Podem fazer suas perguntas. A gente tem um outro time também de arquitetos que vai ajudar a responder essas perguntas na medida do possível, tá ok? Então, podem utilizar lá para interagir. E sem demorar muito, eu gostaria de começar com a parte de dados, analytics e AI. E para falar sobre isso aqui, nós convidamos 3 pessoas, temos mais gente também participando, respondendo, mas apresentando, nós teremos o Marcelo Fonseca, o Luiz Renato Souza e o Diego Miranda. Então, hoje eles estão aqui na Microsoft, num estúdio que nós montamos, e eu passo para vocês, pessoal. Obrigado, Hara. Boa tarde, pessoal. Eu sou o Marcelo Fonseca, faço parte do time de especialistas de Cosmos DB, e hoje eu vou falar um pouquinho sobre os lançamentos do Cosmos DB no Ignite. Um breve overview, né, uma breve introdução para quem não conhece. O Cosmos DB é o nosso banco de dados gerenciado, 100% gerenciado e distribuído no Azure. E ele tem suporte para múltiplas APIs, né? Não sei quem já teve a oportunidade de mexer. Então, a gente tem APIs como a API de NoSQL, que é a nossa API Core. A gente tem APIs de MongoDB, a gente tem API de Cassandra, Postgre. E o propósito do Cosmos DB é ele ser um nosso banco gerenciado que suporte alto desempenho, alta escalabilidade, que ele traga muita flexibilidade, né, e eficiência para os times de desenvolvimento, para as aplicações, altamente disponível, então a gente consegue alcançar números bem elevados de disponibilidade, e obviamente agora ele é o nosso banco que faz parte do nosso portfólio de AI, de integração com os nossos serviços de AI. Então, o que a gente tem, né, quando a gente fala de escalabilidade, quando a gente fala de AI, a gente não consegue não falar do ChatGPT. Acho que todo mundo viu nos últimos 12 meses, né, o lançamento em parceria com a OpenAI, e o Cosmos DB, ele faz parte dessa plataforma. Então, o Cosmos DB, ele está por baixo do serviço do ChatGPT. E isso prova como o produto ele suporta a escalabilidade. A gente viu que nesses últimos 12 meses, né, o ChatGPT ele foi uma das ferramentas com maior adoção, maior crescimento, adoção de forma mais rápida. E como que a gente faz isso? A gente não pode ter só uma parte de aplicação, uma camada de aplicação escalável. A gente precisa também da parte de database muito escalável. E o Cosmos faz esse papel. Então, o que tivemos agora de lançamento no Ignite? Começando, não tem como pular ele, o Cosmos DB para MongoDB na versão vCore, né? A gente já tinha ali ele em Public Preview até o Ignite, e no Ignite ele passou para disponibilidade geral, então ele está disponível para uso em workloads produtivos. A gente tem a gente já tinha, né, nossa API de MongoDB, com suporte, né, para o modelo que a gente chama de Request Units, mas agora para facilitar a compatibilidade e migrações, o modelo de vCore ele traz essa facilidade. Então agora a gente provisiona vCores, né, vCPUs, né, memória e storage separadamente, de acordo com a nossa necessidade. Essa nova versão ela já vem compatível com as versões do Mongo 5.0 e 6.0. E algumas coisas interessantes, né, para cenários de migração, de uso dessa plataforma. O Cosmos MongoDB para, né, o modo vCore, né, ele permite que a gente tenha soluções, né, de alta disponibilidade, obviamente,
Mas ele também permite para que workloads não produtivos, que não necessitem de um SLA tão agressivo, que eles possam se beneficiar de um custo menor. Então, se eu quiser, por exemplo, num ambiente de desenvolvimento, num ambiente de homologação, não ter um node ali, né, de alta disponibilidade, eu posso desmarcar aquela opção na hora de fazer a criação e né, pagar metade do preço, literalmente. Um outro ponto que é extremamente importante aqui de citar no vCore é a não necessidade de realizar shard, né, das nossas coleções, dos nossos databases, até que os nossos databases cheguem à casa ali dos terabytes. Na versão RU a gente tem, né, um requisito de a partir de 20 GB a gente já precisa trabalhar no modo distribuído. Mas nem todas as aplicações, né, que usam, né, uma plataforma NoSQL, elas precisam do ambiente de fato, né, usando multi-shard. Então, ele traz esse benefício para a gente. E não temos, né, agora limite para coleções dentro de um mesmo banco. E um ponto importante aqui para citar do Mongo vCore é a existência de um tier gratuito. Então, a gente tem um tier gratuito de até 32 GB que você pode usar de armazenamento. Você faz seu deployment e pode usar. Então, super, super interessante os lançamentos e agora, né, GA. Junto com a disponibilidade, né, do Mongo vCore, a gente também agora tem o Cosmos também com Vector Search, né? A gente permite, dentro da versão Mongo vCore, buscas vetorizadas, e essa funcionalidade já está também disponível para uso geral. A gente já tinha busca vetorizada, né, para a nossa API, né, para a nossa versão de Postgre, também, né, disponível para workloads produtivos, mas agora a gente tem mais uma opção que é dentro do Mongo vCore. Alguns anúncios adicionais que são extremamente importantes também de a gente citar. Dynamic Scaling, né, antes, que agora, né, em Public Preview, né, em preview público, todos podem testar. Antes a gente era feita uma cobrança de RUs pelo máximo que todas aquelas partições, né, que os servidores que trabalham ali por baixo do Cosmos, eles escalavam. Se um escalasse, todos eles, né, eram escalados ao mesmo tempo. Então, agora, como Public Preview para novas contas, para contas criadas a partir do dia 15 de novembro, o scale vai ser independente, e isso traz um billing independente também por partição. Então, vai trazer uma economia interessante. Para ferramentas para migração, dentro do Azure Data Studio, né, do Azure Data Studio, a gente tem uma extensão agora de migração para MongoDB. Ela está disponível, a gente pode usá-la tanto para assessments como para migrações offline, para a nossa versão no vCore. Então, se vocês ainda não testaram, baixa a extensão, é gratuita, baixa, né, por dentro do Azure Data Studio, instale e você já pode apontar para o seu servidor ali de MongoDB e fazer um teste de assessment, por exemplo, ou até, né, migração. A gente também foi lançado dentro do estúdio, do OpenAI Studio, a integração com o Mongo vCore. Então, agora, para você, né, utilizar os seus modelos o poder, né, do RAG, ali, na geração aumentada de recuperação, a gente pode integrar ele diretamente, né, com o Mongo vCore, com o Azure Data Studio, OpenAI Studio. Um outro ponto, um outro lançamento interessante, todos eles aqui em Public Preview, um ponto bem interessante, Priority Based Execution, né? Então, hoje, quando a gente sempre teve nos outros produtos, né, alguma forma de governar o acesso aos recursos. Às vezes a gente tem um workload que é extremamente crítico e a gente precisa, né, sobrepor a prioridade dele para outros serviços que a gente, que sejam, por exemplo, internos à empresa, etc., né? Baseado em prioridade. Requisições. Mais anúncios em Public Preview. Então, a gente lançou o Azure Managed Instance para o Apache Cassandra. Ele também faz parte, né, da suite do Cosmos DB. Então, o Managed Instance do Cassandra, ele estava até a versão
4.0, agora a gente lançou em Public Preview a versão 5.0, e com esse upgrade a gente trouxe mais duas funcionalidades interessantes, que são busca vetorial, então a gente também tem Vector Search agora no Cassandra 5.0, e a possibilidade de migrações entre versões, em grandes versões, por exemplo, da 4 para 5, in place, né? Então, outra funcionalidade bem interessante. Public Preview, cópia entre containers, então é uma cross-account, né, entre contas, a gente pode copiar agora de modo offline, também em Public Preview. Uma integração bem interessante, essa em Private Preview, que é o Cosmos DB Mirroring. Quem estava acostumado com o Synapse Link, né, você poderia ter aquela integração transacional analítica, agora a gente pode ir para migrar, né, espelhar esses dados para dentro do Fabric. Por último, também em Public Preview, a gente tem o Copilot para o Cosmos DB. Então, pelo próprio portal, você pode entrar e, com linguagem natural, fazer perguntas ali que vão ser traduzidas em queries para fazer uma exploração de dados dentro do Cosmos DB. E aí, por último, para a gente encerrar a parte do Cosmos, não tem como a gente não falar do Azure AI Advantage. Então, para quem usa hoje GitHub Copilot ou algum dos Azure AI Services, isso é um benefício extremamente importante, né? Você tem até você tem grátis 40 mil RUs por até 90 dias para serem usados. Isso equivale a $6.000 de benefício. Então, roda o serviço de OpenAI, quero fazer algum piloto ali com o meu AI Studio, provisiona uma nova conta e tenha, né, direito a esse benefício. Um ponto importante, acesse esse link, aka.ms/Azure AI Advantage Blog, veja ali os pré-requisitos certinhos e bora usar esse benefício. Com isso, eu passo a palavra para o Renato. Boa tarde, pessoal. Eu sou o Luiz Renato, eu sou arquiteto de dados e inteligência artificial, e eu vou falar um pouco sobre as novidades de AI para dentro do Azure. Então, só para alinhar expectativas, né? Não vou falar nada sobre os copilots que foram lançados e anunciados durante o evento. Então, tem Copilot para o Windows, enfim. O próprio Bing Chat, ele está mudando de nome, vai chamar Microsoft Copilot, que é muito relevante. E a Microsoft tem introduzido aí nessa linha de AI o Copilot em praticamente todos os produtos, né, do Office, Microsoft 365 e assim por diante. Então, vou me limitar a falar sobre as novidades, lançamentos de serviços, modelos, enfim, para LLM, para AI generativa, e todo esse ecossistema. Então, primeiro, vou falar sobre os novos modelos do Azure OpenAI Services que estão sendo lançados. O GPT-4 Turbo, o que ele traz? A gente sabe que o GPT-4 até o momento, ele é o sistema de inteligência artificial generativo mais capaz. Existiam limitações, né? Começou com 2K, depois 8K, 32K, que são o tamanho, né? A quantidade de informação que você pode colocar no prompt, ou seja, as informações que você pede para ele analisar, ou as perguntas que você faz junto com as respostas, com os completions. E o GPT-4 Turbo, ele permite 128K de tokens. Isso representa aproximadamente 300 páginas Você pode, por exemplo, colocar um livro, pedir para ele ler esse livro e fazer algum tipo de pergunta, pedir resumo e assim por diante. Tem o DALL-E também, a DALL-E 3, que é a inteligência generativa que gera imagens. Imagino que vocês devam ter visto algum tipo de meme ou brincadeira, como se fosse uma capa de um filme da Pixar, né? Retratando quase todo tipo de coisa. Esses memes, essas brincadeiras foram gerados normalmente a partir do DALL-E 3. Eu diria que talvez o mais relevante dos novos modelos que foram anunciados no Ignite seja o GPT-4 Turbo com Vision. Desde o lançamento, né, o anúncio do GPT-4, já anunciava-se que ele é um multimodal, ou seja, ele promete, além de interações via texto, como o GPT-3, 3.5 faziam, ele é multimodal. Então, ele vai permitir que você peça para ele analisar uma imagem, por exemplo, um vídeo, ou um áudio, ou coisa parecida, e ele vai fazer
as interações através desse tipo de artefato. Então, uma imagem, vídeo, áudio. Então, além de texto, ele vai aceitar, enfim, outros modais. Você vai poder integrar ele com Azure AI Vision, e ele vai aumentar a sua capacidade de fazer RAG, ou seja, de implementar dentro do sistema de OpenAI Services seus próprios dados. Então, o que seria útil, né, de utilizar? Já tem gente utilizando para várias coisas. Já vi gente, por exemplo, colocando frame por frame de uma partida de futebol e pedindo para o GPT fazer a narração dessa partida de futebol. Então, pegou lá um trecho de um jogo qualquer e pediu para ele usar o mesmo estilo de um narrador de futebol para narrar um gol, por exemplo. Nesse exemplo aqui, eu estou pedindo para ele fazer uma análise de anomalia. Eu estou passando uma foto e eu pergunto para ele o que está acontecendo nessa imagem e se essa imagem é um problema, é alguma coisa grave, se eu devo alertar as autoridades ou coisa parecida. Então, ele faz a análise da imagem, ele fala que a imagem mostra um edifício sendo inundado, que é uma situação grave, que pode danificar propriedades e gerar insegurança para seres humanos também. E aí ele fala, assim, olha, já que a pergunta foi se eu preciso avisar as autoridades, ele recomenda que sim, para mitigar danos. Então, esse é um dos exemplos do que a gente pode fazer. Existem muitas empresas também que trabalham com PDFs, com imagem, né? Um dos principais formatos que tem sido utilizado com a técnica de RAG é fazer implementação, né? Fazer com que indexar os seus documentos, sejam eles PDF e outros formatos, e pedir para o GPT aprender a partir deles. Essa é uma forma de você aumentar a capacidade de trabalho, de processamento dele através de outros artefatos que não só texto. Tem também o lançamento, né, o AI Cognitive Search, ou AI Search, tem sido um componente muito importante dentro desse ecossistema de LLM, de AI generativo, porque é uma forma de você indexar seus próprios dados como apoio ao serviço de AI generativa, de OpenAI. E aí foi implementado a busca vetorizada e o Semantic Ranker, ou a busca semântica dentro do serviço do AI Search. E aí, por último, eu fiz uma animaçãozinha aqui, só para fechar, onde eu mostro o Machine Learning Services, Machine Learning Studio, que é outra coisa que foi lançada, onde a Microsoft está oferecendo o que a gente chama de catálogo de modelo as a services. Aqui, vocês veem que, embora esteja dentro do ambiente da Microsoft, trabalhando com o sistema de Machine Learning, eu posso recrutar outros tipos, né? Posso conectar e linkar outros modelos, Llama 2, Hugging Face e assim por diante. E um dos lançamentos mais interessantes para a IA generativa também é o Prompt Flow. Já era possível, através de programação, né, você interagir com o prompt, receber a resposta, manipular essa resposta, interagir com outro prompt, mas a Microsoft criou um mecanismo onde você consegue criar um fluxo. O que seria esse fluxo? Imagina que eu vou fazer um processo de compra, supply chain, e aí a área que precisa da informação, ela me manda um documento com a especificação do que ela quer que eu compre. Então, eu peço para o GPT ler aquela especificação, guardar essa informação, depois eu peço para ele, por exemplo, conectar em um site ou algum tipo de marketplace que tem esse tipo de equipamento, e peço para ele rastrear lá e me mostrar qual equipamento que mais equivale àquelas especificações. Então, através dessa interface gráfica, de forma low-code, no-code, eu consigo criar um fluxo que interage, manda uma pergunta, recebe a resposta, trata essa resposta, manipula, cria outra pergunta, chamando um outro modelo, se for o caso, e assim por diante. E aí eu vou criando esse tipo de fluxo. Aqui tem uns templates, eu abri um template aqui só para vocês verem como é que funciona a interface. Né? Enfim, ela é toda visual, onde cada componente eu posso parametrizar ali, integrar, colocar código para rodar, interagir com múltiplos modelos. Bom, sobre AI, é basicamente isso. Provavelmente a gente vai ter inserções de AI em outros serviços, quando a gente vai falando de
GitHub, de dados e dev, de infraestrutura, enfim. E aí eu passo a palavra aí para o Diego. Boa tarde, pessoal. Meu nome é Diego Miranda, sou do time de arquitetura de Data and AI aqui, juntamente com o Renato. Bom, vou dar uma visão geral da parte de databases, bancos de dados distribuídos, Spark, parte de analytics, o que foi lançado até o momento dentro do Ignite, tá? Bom, começando aqui com o gerenciamento híbrido de seus ambientes SQL Server, né? Com o Azure Arc, vocês conseguem fazer aplicação de patch, gerenciamento do inventário, monitoramento, tudo isso no ambiente centralizado no Azure, tá? E como que funciona essa arquitetura, pessoal? Mais ou menos nesse desenho aqui, vocês têm uma ideia em que, por exemplo, as suas bases de dados SQL Server ali embaixo podem estar na sua rede on-premises, pode estar no Azure, numa outra cloud, e esses dados vão sendo enviados quase que em tempo real, com baixa penalidade de performance, com menos de 1% de uso de CPU, que tem um agente que fica mandando isso. Obviamente, vocês têm que liberar no Firewall. Para clientes que têm software assurance, isso já está pago. Então, é um benefício que vocês têm. Muitas vezes, os clientes não sabem, tá? Então, é importante vocês entrarem em contato com o account manager que atende a sua empresa para que o nosso time de Customer Success consiga apoiá-los nessa configuração. Quem não tem software assurance, você paga um valor relativamente baixo por mês para conseguir ter essa funcionalidade, tá? E pensa bem, pessoal, como que hoje vocês gerenciam isso? Se você tem um SQL Server antigo, 2008, 2005, sabe lá se tem patch aplicado ou não? Então, qual que está a performance desse ambiente? Então, você tem isso no ambiente centralizado, é muito legal. Entrando mais na parte de Data Analytics e governança de dados, a gente tem a Microsoft Intelligent Data Platform. Antes de falar disso, no banco de dados relacional, a nossa versão gerenciada, que é o Azure SQL Managed Instance, teve várias melhorias, não só no mês de novembro do Ignite, mas durante todo o ano. Mas focando aqui o que foi lançado em disponibilidade geral e algumas coisas eu vou pontuar aqui que está em preview, ou seja, você pode testar, a gente não recomenda que vocês rodem em produção, porque não tem um SLA de suporte, tá? O Online Disaster Recovery com o SQL MI Link, onde você consegue ter um SQL Server 2022 no seu on-premises ou em outra cloud ou no Azure, configurado como se fosse um always-on no seu ambiente on-premises, mas com a nuvem, tá? E aí facilita tanto a migração quanto você tirar carga de relatório para esse ambiente secundário, tá? Transações distribuídas com MSDTC, então habilita migrações de aplicações legadas, que você tem transações entre mais de uma instância SQL. Tem muito isso nos clientes que eu vou normalmente, tem muito esse tipo de arquitetura. E isso desbloqueou para que você possa ter um ambiente gerenciado. Você não tem que ficar se preocupando em aplicar patch no ambiente, fazer configuração de alta disponibilidade, tudo isso está dentro do SQL Managed Instance, tá? Quem já usou o Managed Instance lembra que demorava mais ou menos 4 e 6 horas para poder instanciar, criar esse ambiente na nuvem. Agora está sendo possível fazer isso em 30 minutos, tá? Isso foi uma baita melhoria, principalmente também quando você tem que fazer resizing, né? Aumentar o tamanho de vCores e tudo mais. Então, isso ajuda muito em disponibilidade. A parte de performance também de escrita em disco aumentou bastante, tá? Então, por exemplo, antes a gente tinha um limite de escrita de transaction log que era por volta de 120 megabytes para escrita no transaction log. Então, isso foi dobrado, tá? Então, agora, aplicações críticas que são write intensive, você consegue levar isso para o Managed Instance e rodar muito bem. Outra coisa, você consegue parar e iniciar computação, né? Imagina que você tem um Managed Instance que roda num ambiente de QA, ou de teste, ou de dev, né? Então, antes você tinha que deixar isso ligado o tempo todo e ficava bem caro, né? Então, agora você pode parar a computação e você paga apenas o armazenamento. Isso é muito legal.
Como no Cosmos, a gente também tem agora a versão free, com a quantidade X de horas para poder rodar o Manage Instance, tá? Então, isso em breve vai ser lançado. Outra coisa que está em Public Preview é o ambiente gerenciado do Postgre, né? Que é o Azure Database for Postgre, em que também foi melhorada a questão de escrita, né? Seja a quantidade de transações por segundo, seja também o throughput, né? Que é o volume de I/O que você recebe por segundo. Então, tá vendo aí que quase 5 vezes mais de velocidade de escrita. E a extensão para fazer vetorização junto com a AI generativa, nosso OpenAI, você consegue colocar no Postgre esse banco vetorial. Então, habilita mais uma opção, além do Cosmos, além do Azure AI Search, para fazer esse tipo de arquitetura. Bom, e para a gente finalizar, focando na parte de Data e Analytics aqui, tá? A gente tem algumas melhorias, principalmente com a disponibilidade geral do Fabric, tá? O que é o Fabric? É uma plataforma unificada de ingestão, orquestração, processamento de dados em Spark e processamento em tempo real, e assim também como a exibição desses dados no Power BI, tá? Com o Copilot, né, com AI generativa para você, olha, eu quero montar um dashboard de vendas do produto cruzando com o perfil de cliente. Você digita, ele já gera os relatórios para você, você só faz alguns ajustes finos ali depois, então, e a generativa ajuda muito nisso. Tá? Aqui são os serviços dentro dele, não é o foco hoje, mas é falar dessas novidades, né? Por exemplo, o conceito de shortcuts são como se fosse virtualização de dado. Você não precisa ficar copiando o dado de uma pasta para outra, de um storage para outro. Então, você cria um link do Fabric com, por exemplo, um Amazon S3, o próprio Data Lake Gen 2, e aí você já tem isso ali dentro da plataforma para processar o dado. O mirroring de bancos de dados, né, por exemplo, o Azure SQL, o Cosmos, o Mongo, o que é isso? Como se fosse um change data capture, em que a alteração acontece lá no primário, na sua base de dados primária, e ele já aparece em segundos aqui dentro do Cosmos, do Fabric, para você processar essa informação. E entre outros lançamentos que vocês estão vendo aqui na tela, não vai dar para a gente falar de todos, tá? E aí, uma arquitetura de referência que a gente tem é que o Fabric ele pode rodar junto com o Databricks, tá? Muita gente pergunta assim, pô, Diego, a Microsoft está lançando o Fabric, mas eu já tenho o Synapse, eu tenho o Databricks, será que eu vou ter que jogar tudo fora, começar de novo? Não, não precisa. A resposta nossa é que, por que não usar o melhor de cada um, né? Azure Databricks, parceiro premium nosso dentro do Azure, faz muito bem a camada de Spark, Unity Catalog, Delta Live Tables, e no Fabric eu tenho Direct Lake, eu tenho Copilot, eu tenho coisas que não tem no Databricks. Então, por que não juntar os dois? Eu crio um shortcut para Gold, Silver e Bronze, o dado já está dentro do Fabric, e eu uso essa funcionalidade, eu só transformo ela em Delta para conseguir fechar isso. É isso, pessoal. Obrigado. Perfeito, Diego. Perfeito, pessoal. Muito obrigado. E agora a gente vai passar para a próxima parte, correto, Matias? A gente vai estar falando agora sobre a parte de aplicações, que é bem importante. Tivemos várias novidades. E para falar sobre a parte de apps, temos um time que é até bem extenso para estar detalhando aqui. Então, eu gostaria de chamar aqui a equipe. Então, com vocês, a gente vai estar chamando aqui agora o Cledson, o Thiago Cardoso, o Rei Carneiro, a Marta Guimarães, o Célio Bonâncio e o Diego Cardoso. Então, vou deixar agora com vocês com os especialistas de apps. Pessoal, vamos lá. Boa tarde, pessoal. Tudo bem por aí? Muito bom estar aqui com vocês, com esse time forte aqui, aprendendo bastante também. A gente vai falar um pouquinho sobre os destaques aqui de App e Dev. Tá? Estou com um grupo bastante grande aqui. Se tiverem dúvidas, por favor, mandem no chat. Depois a gente vai tentando... Vi que tem bastante amigos aí conhecidos. Vão conectando a gente. Perfeito? Indo para a nossa agenda, a gente tentou trazer aqui, claro que tem muitos lançamentos, então é tentar focar um pouco no que temos de GitHub, principalmente Copilot, a questão do Copilot Studio,
Tem uma questão aí muito forte, né, crescendo, a questão da DevBox e Chaos Studio. Então, temos novidades aí sobre sistemas. AKS, App Service e Functions. Então, são coisas que receberam bastante atualização. E, por fim, mas não menos importante, é a parte do .NET 8 e Aspire também, tá bom? Vamos lá, Clécio, vamos contar um pouquinho para eles sobre GitHub. Com certeza. Vamos lá, Diego. Bom, pessoal, meu nome é Cledson Basso, eu também atuo aqui como arquiteto de soluções Azure para app dentro da Microsoft. E a gente vai compartilhar aqui alguns anúncios relacionados ao GitHub que foram compartilhados no evento do Ignite, né, até reforçando o evento do GitHub Universe que aconteceu no início de novembro. Então, alguns highlights de novidades, a gente não vai explorar todos no detalhe, mas no finalzinho a gente disponibiliza aqui uma referência para todos os features que foram disponibilizados lá no evento, tá? Então, um primeiro destaque aqui do produto GitHub é a disponibilização em GA, né, em General Availability do Copilot Chat, do chat, para IDEs. Ainda não está disponível em GA para mobile, mas para todos os IDEs, em todos os flavors disponíveis, já está disponível. Um outro lançamento que foi disponibilizado agora no mês de novembro foi um novo flavor, uma nova oferta do GitHub Copilot. Até então existiam duas ofertas disponíveis, uma no nível dos desenvolvedores individuais, com um custo mensal por desenvolvedor em torno de $10, e uma versão business para empresas com algumas funcionalidades, governança, métricas, gerenciamento, com custo de $19 mês por desenvolvedor. E a novidade é o flavor Enterprise, que incorpora todos os features disponíveis nas outras versões com algumas adições. Então, por um preço de $39 por desenvolvedor por mês, que está previsto para ser lançado agora em fevereiro de 2024 para o público em geral. Tá? Aqui a gente destaca 3 dos itens que foram cobertos pela versão Enterprise. Um deles é o Copilot, para a plataforma do GitHub Online. Então, com a plataforma online, você consegue utilizar o chat no ambiente de CodeSpace. Então, você não precisa mais ter uma máquina com todo o teu setup de desenvolvimento configurado para rapidamente ter uma IDE e todo o ambiente no entorno da IDE para fazer todo o desenvolvimento e o fluxo de testes e deployment da tua aplicação. Então, isso está disponível na versão Enterprise. Um segundo item que foi incorporado é um modelo de inteligência para gerir documentações, para facilitar a vida do desenvolvedor, tanto na construção de documentação que pode ser embedada no teu código diretamente, com comentários no próprio corpo do texto do código, como documentos auxiliares, por exemplo, um Markdown, que vai facilitar o entendimento do código, até, por exemplo, um contrato de uma API, por exemplo, com Swagger, que você pode documentar as entradas, saídas, verbos, tudo isso com sugestões geradas pela IA do Copilot, que podem ser adotadas pelo desenvolvedor, né? Só reforçando que o Copilot, ele não é o piloto, né? A gente fala sempre isso, e aqui também não é diferente. O poder de decisão ainda está na mão do desenvolvedor para fazer o aceite e as alterações em cima dos aceites que ele julgar necessário. Uma outra funcionalidade do lado direito desse slide é uma interpretação das alterações que são incorporadas num pull request numa linguagem natural. Então, o reviewer, o aprovador do pull request, ele vai ter um tempo menor para poder fazer uma análise de alterações do que está sendo solicitado pelo desenvolvedor, e tanto do ponto de vista técnico quanto do ponto de vista de análise de riscos daquela alteração que está sendo feita antes da promoção ser levada para o ambiente de produção, por exemplo. Então, são funcionalidades que buscam melhorar tanto a vida do desenvolvedor diretamente, com um basic code mais robusto e
e gerado, baseado no modelo de inteligência da plataforma, que pode ser incorporado e aceito tanto pelo dev quanto pelo ciclo de desenvolvimento de software de um aprovador, por exemplo. Uma outra característica, um outro lançamento que faz a diferença e tem sido um pedido recorrente de clientes corporativos é a utilização de um base code próprio para treinar o modelo de inteligência artificial na sugestão de código para o desenvolvedor. Então, imagine que o Copilot ele funciona no entendimento do código que está na ideia do dev, gerando um contexto adicionado a um prompt que vai receber sugestões da ferramenta que se baseia em repositórios públicos de código para fazer o seu modelo de treinamento. Nesse caso, a alteração permite que esse code base, que é usado para o modelo aprender ou fazer sugestões, seja de repositórios privados de uma organização. Então, você pode, por exemplo, ter alguns repos dentro do teu ambiente privado com modelos de arquitetura ou com arquiteturas de referência de código que você quer que a IA se baseie para poder sugerir código para os teus desenvolvedores e evitar utilizar códigos não homologados ou comprovadamente que passaram por um crivo interno da empresa, que vão ser utilizados pelos seus desenvolvedores. E não apenas isso, né? Você, além de ter a possibilidade de usar um codebase próprio, você tem como fazer uma governança em cima desse codebase, especificando, por exemplo, alguns repositórios em específico que você quer que faça parte deste modelo de treinamento, né? Então, tem a possibilidade de realizar uma governança em cima desse teu codebase. Também está em GA agora, lançamento recente, uma nova versão do Visual Studio Code que incorpora o Copilot com chat para .NET 8, que vai ser inclusive uma pauta de hoje do próximo fórum, que está disponível tanto para ambientes em Windows quanto ambientes de WSL, por exemplo, né? Incorporando aqui as funcionalidades de review de pull request, ainda em preview nesse momento, a funcionalidade de pull request, mas no Enterprise isso vai estar em GA também. Aqui não é diretamente sobre Copilot, né? O evento do Ignite não se restringiu a falar de Copilot, apesar de consumir a maior parte das novidades pelo apelo público, tanto interno quanto dos clientes. Mas um fator que teve uma relevância interessante foi o GitHub Advanced Security, né? Já estava disponível em alguns ambientes e agora também está disponível dentro da plataforma do Azure DevOps. Então, com ele você consegue fazer análises estáticas de vulnerabilidade e segurança do teu código e, junto com o Copilot, realizar correções ou o desenvolvedor receber sugestões de correções dessas vulnerabilidades que são apontadas pelo GAS, né? Essas correções que são apontadas pelo Copilot para as vulnerabilidades, elas podem, inclusive, serem incorporadas no Copilot, através de funcionalidades de correção dessas vulnerabilidades. Tem um lançamento recente que surgiu também, chamado de AutoFix, que ainda não está em GA, mas que junto com o GAS, com Advanced Security, pode ser incorporado para fazer essas correções de vulnerabilidades num pipeline de evolução do código. E, por fim, antes de passar para o meu colega Tiago, a gente deixa aqui um material de referência com outras novidades. Tem muita coisa, pessoal. Se a gente fosse explorar aqui, a gente ia ficar muito mais tempo falando sobre isso. Tem um QR Code para apontar aqui para a página com todas as novidades disponíveis. E deliciem-se lá, que eu tenho certeza que os seus desenvolvedores e nós, desenvolvedores, vamos ter muito mais produtividade no nosso dia a dia. Um abraço. Vamos lá, Tiagão. Boa. Vamos sim. Seguindo aqui e passando, uma das novidades que a gente viu com bastante foco foi a questão do Microsoft Copilot Studio, onde ali nós temos mais de 1000 plugins prontos, disponíveis para você poder utilizar e criar o seu próprio copiloto de maneira mais fácil, mais simples, para dentro do seu ambiente. Então, você já tem uma aplicação, você quer criar um copiloto do zero, já integrado com
seu Teams, com outras aplicações ali que você já utiliza. Então, essa é uma forma de você poder tirar proveito disso. Deixa eu só minimizar aqui um dos itens que deve estar mostrando para vocês aqui também. Certamente pode ajudar nessa forma de uso. Seguindo um pouco mais aqui sobre a questão de Copilot, um dos itens que certamente ajuda nessa criação, aqui estão alguns exemplos de plugins que já estão prontos ali, ou conectores, então desde SAP com Adobe, Oracle, naturalmente soluções Microsoft também já disponíveis, Slack, que você pode integrar todos esses cenários e serviços de dados e vários outros, por exemplo, que o Marcelo Fonseca comentou, de Azure, OpenAI, com ChatGPT, todos esses modelos dentro de um estúdio para você poder desenvolver o teu próprio copiloto de maneira mais fácil e simples para você ter um modelo mais rápido para a criação desse seu copiloto. Seguindo um pouco mais, e um dos itens que eu sempre gosto de mostrar, essa é a nova tela ali do Copilot Studio, onde você pode desenvolver os seus próprios robôs e bots ali, integrar também com os robôs que você já tem dentro do seu ambiente, trazer um novo modelo de inteligência de uma maneira bastante simples, bastante visual nessa criação. Aqui está um pouco aqui sobre a extensão do que esse Microsoft Copilot pode fazer dentro do seu ambiente e como você pode fazer as conexões dos vários produtos que você tem diretamente de uma plataforma unificada aqui, a Microsoft trazendo esse estúdio para você poder desenvolver o seu próprio copiloto. Seguindo aqui um pouco mais adiante, trazendo um tema que a gente comentou há pouco sobre o desenvolvimento, né? Sobre como o desenvolvedor, quando eu preciso criar um Procode ali, quanto tempo que a gente vê sobre os cenários de fazer um setup de uma máquina de workstation, por exemplo. A gente comentou do GitHub Codespace, comentou também sobre as dores que a gente vê nesse cenário de desenvolvimento, de até 5 dias para ter esse desenvolvimento, pensando numa instituição financeira, empresas de energia renovável até 3 dias, e aí seguindo um pouco mais sobre os acessos nessa infraestrutura, 15 e 7 dias. Deixa isso aqui na mente de vocês sobre como que a gente pode melhorar essa questão de adoção dentro da estrutura. A gente comenta aqui sobre o DevBox, Azure DevBox, e a maneira mais simples, mais fácil de você criar esses templates. Está hoje em Public Preview, está aqui alguns links, esse aka.ms aqui disponível, para você poder utilizar desse cenário para o teu ambiente. Seguindo um pouco mais adiante aqui, e um dos itens também que a gente fez como GA, é o Azure Chaos Studio, ele já está em General Availability. Fica aqui a pergunta para quem quiser dar um mais um aí dentro do chat. Se você já utilizou alguma dessas ferramentas, fica aqui também o convite para você utilizá-las e tirar proveito sobre como você pode aperfeiçoar o uso da nuvem para o teu ambiente, para o teu cenário aí corporativo, tá bem? Seguindo adiante, passando também para o meu amigo Diego, o uso e o acesso dentro um pouco mais sobre Kubernetes. Obrigado, time. Muito bom, pessoal. Vamos entrar então aqui em AKS. Temos bastante atualização nesse contexto. Tentei trazer 3 aqui que são bem relevantes para o nosso contexto. Primeiro em GA, então a questão do Fleet Manager. E aí 2 itens aqui que estão ainda em preview, mas eu acho que vai ajudar muito a questão da visão de custo, né, Customer Management. Então consigo entrar aí no detalhe dos custos por namespace e uma aceleração aí que a questão do Artifact Streaming. Então eu consigo fazer um preload ali das imagens e eu consigo acelerar a subida, né, dessa nova versão, tá? Então falando do Fleet Manager, o que é o Fleet Manager, né? Então assim, a tendência é que os clientes começam a ter mais e mais clusters criados e a gestão disso se torne trabalhosa, a operação para que tudo esteja ali saudável em termos de observabilidade, alerta. Então, o Fleet Manager ele vem com esse primeiro objetivo de trazer uma gestão centralizada. E aí eu começo a olhar tanto questões de update de versão de Kubernetes, questões de você quer trabalhar a atualização de imagens dentro dos nós ali dentro, né? Então você consegue propagar isso de uma maneira muito mais centralizada e natural. Outro ponto interessante é que você começa a usufruir um pouco de outros benefícios que estão conectados ao ecossistema. Então, questões de política, questão de monitoração,
questões de alertas que a própria plataforma traz, eu consigo conectar isso ao processo. E aí, de uma certa forma, a gente vai trazendo para dentro de uma gestão centralizada, gestão de deployment, gestão de observabilidade, até que eu atinja ali todo o meu ecossistema. Outro, e aí nem está nesse desenho aqui, mas a gente também pode colocar a questão quando estamos usando Kubernetes via Arc também. Então, se eu estou trabalhando num contexto híbrido, que eu tenho outros clusters que não estejam dentro da infraestrutura, eu consigo trazer para esse gerenciamento centralizado. Tá? Segundo ponto, então, falando um pouquinho de gestão de custos, né? Quando a gente fala de gestão de custos em Kubernetes, a primeira palavra que vem ali, KubeCost, que é realmente uma boa opção, mas acaba sendo uma opção externa, né? Dependendo do tipo de cluster que você está usando, seja gerenciado na Azure, em outra nuvem, ou outro tipo, né, de cluster. É interessante a gente olhar para esse add-on aqui de Cost Analysis, que primeiro ele traz a mesma experiência que eu já tenho de billing dentro da minha subscription, claro, num drill down bem mais elevado, então eu começo a olhar namespace, começo a olhar a parte de computação, networking, storage. Aqui do lado direito a gente está olhando um pouco essa visão de namespace, mas eu também consigo trabalhar um agrupamento pelos labels que eu vou construindo, tá? Esses namespaces. Então, a gestão de custo, ela começa a ter uma visão bem detalhada para aqueles clientes que estão usando tagging, por exemplo, para resource, eu conseguiria continuar trabalhando no mesmo nível, claro, né? Labels, né? E consigo ter essa visão dentro de um ecossistema Kubernetes. E aí, com a mesma experiência que a gente tem na visão de billing, né, o Cost Analysis que a gente tem dentro da plataforma. Tá? Um ponto interessante de comentar também sobre esse processo aqui, que ele é baseado hoje no OpenCost. Então, a gente tem a possibilidade futuramente de gerenciar outros tipos de cluster, outros tipos até em outras nuvens, né, seguindo essa linha do que a FinOps Foundation tem levado, né, para o mercado. O Focus, eles chamam de Focus, é uma sigla que é essa convenção, né, de custo para que todas as plataformas usem uma normalização aí, né, de geração. Então, isso aqui já segue a OpenCost, que é aí algo que vai nos ajudar bastante aí no futuro para uma gestão multi-cloud, por exemplo. Tá? Fechando a parte de AKS, como eu comentei, essa questão do Artifact Streaming. Então, a ideia aqui é eu conseguir acelerar a entrega, principalmente de imagens que são maiores. Então, pensando no contexto onde eu, de repente, transformei algum legado em imagem, o que é bastante comum. Essa imagem é um pouco maior, eu tenho um tempo maior de subida. Então, principalmente para esses cenários, esse Artifact Streaming tem a ser trazer muito benefício, tá? Então, ainda em preview, mas aqui uma recomendação: experimentem, para quem já está usando aí o ACR, o Container Registry. São configurações realmente simples, que eu posso trabalhar tanto no contexto do registro inteiro, ou para algumas imagens específicas, tá? Você consegue ser bem flexível. E hoje ainda bem específico para o AKS. Tá? Indo rapidamente aqui para Application Service, acho que indo muito nessa linha de tornar todas as formas de hostear serviço preparada para o máximo de linguagens, para tipos de plataformas diferentes e principalmente para ser escalável dentro de um contexto enterprise. Então, aqui eu trouxe todas as opções que a gente tem dentro da plataforma, mas eu vou falar hoje só de duas, que é a App Service e a Functions, que recebeu bastante atualização. Então, App Service aqui passando numa chamada oral, bastante coisa legal vindo do Azure Migration. Então, para quem está trazendo aplicações aí no modelo on-premise ou no modelo que eu tinha um web server, o Azure Migrate consegue analisar essa aplicação, né, olhando ali para .NET e Java neste momento, entender o que a gente tem dependência e como trazer isso. Então, existe um processo de migração mais natural, tá? Para quem está
usando aí, planejando usar um PaaS, por exemplo, é uma grande opção. Existem bastante clientes hoje experimentando o web service para hostear um chat, por exemplo, de GPT. Então, assim, existem hoje ferramentas que eu posso olhar essa questão, esse Conversational Diagnostic, realmente ter uma observabilidade nesse tipo de contexto e eu conseguir ser mais ágil para trabalhar o modelo da forma mais adequada dentro do contexto de plataforma. gRPC, então é algo que o pessoal vem pedindo bastante, então já está disponível aí também numa versão App Service Linux. Sidecar, esse é um cara extremamente interessante que também sugiro aí uma experimentação. O pessoal tem usado bastante Sidecar num contexto de Kubernetes, e aí quando a gente fala de trazer responsabilidade de infraestrutura para um Sidecar dentro de um PaaS, cara, isso aqui tende a trazer bastante benefício no sentido de simplificação, porque são meras configurações que eu vou trazer no modelo de deployment, tá? E por fim, né, um Landing Zone Accelerator aqui, buscando aí boas práticas, então existem já desenhos, né, de arquitetura, e não só isso, mas até a fase de deployment, mas sempre indicando aqui arquiteturas de referência para o modelo que vocês entregam, tá? Function. Então, tô acabando, hein, pessoal? Tô acabando. O pessoal tá bravo aqui. Brincadeira. Primeiro ponto, como eu disse, a gente buscando sempre atender ao máximo aí de linguagens e plataformas. Então, .NET 8 acabou de entrar em GA, a gente vai falar dele daqui a pouquinho. Já estamos suportando dentro do Azure Function, então isso é super importante. Já existe um canal de otimização para o uso de .NET, quando a gente está falando aí da versão 4, tá? Versão 4 também para Node, então um modelo que ele tende a simplificar processamento e também a gente ter um ganho ali de custo, tá? E aí eu coloco o último item aqui para a gente fechar, que é bem importante. O Keda, ele também tem tido um crescimento gigantesco aí pela comunidade. Quem está buscando aí trabalhar com arquiteturas de event-driven. Então, quando a gente olha, de novo, o Keda fora do contexto de Kubernetes, no contexto PaaS, ele tem a ter uma simplificação na configuração e, claro, até na gestão e operação dessa infra. Então, outra recomendação, experimentem esse cara, tragam feedbacks aí para a gente. Ainda é um modelo que eu vejo que tem bastante a ser melhorado, mas ele já está em GA, já está pronto aí para uso em grandes escalas. E é isso. Vamos para o próximo item aqui, vamos falar de .NET 8, o nosso amigo Raí, acho que já está aqui com a Fala, gente. pessoal, tudo bem? Vocês estão me ouvindo? Estamos ouvindo. Show de bola. Boa tarde a todo mundo aí, obrigado pelo conteúdo, Diego. Vou seguir aqui. Tenho pouco tempo, bastante coisa para falar, pessoal, então vou resumir e no final a gente deixa alguns links aqui no chat para vocês, tá? .NET 8, como vocês sabem aí, para quem trabalha com produtos Microsoft para a área de desenvolvimento, foi lançado o .NET 8 recentemente e o primeiro ponto aí que eu vou falar é o seguinte, tá mais rápido, né? Se puder passar aí, Diego, por favor, o slide. .NET 8, 18% mais rápido, baseado aí nos benchmarks que o time de produto realizou, inclusive, e ele é mais rápido que o do .NET 6, que é mais rápido que o .NET 5, então, a cada novo lançamento, a cada novas features que são lançadas, a gente está vendo aí bastante coisa legal. Tem bastante novidade também com o C Sharp 12, collections, expressions, construtores primários, alias para tipagem, tem bastante coisa bacana ali também na parte de compilação, como por exemplo o Dynamic PGO, que é o Profile Guided Optimization, em alto nível rapidamente, que é uma instrumentação ali, enquanto você roda a sua aplicação, para você captar algumas informações e otimizar suas execuções de código, tá? Ele já estava presente desde o .NET 6, mas antes ele tinha que ser ligado e desligado, você tinha essa opção. Agora ele já está ligado de forma
nativa, vamos falar assim, tá? Tem também o Native Ahead of Time, que a gente chama de AOT, que é uma forma de compilação diferenciada também, para que a gente consiga, né, fazer uma execução mais rápida, vai direto lá no hardware mesmo, e aquele processamento que a gente conhece, aquela compilação que é o GIST, Just in Time, a gente consegue fazer uma compilação de uma forma diferente. Tem prós e contras aqui, então dá uma avaliada aí depois nesse Native AOT, que tem prós e contras em termos de tamanho de binários, etc. Mas o foco é sempre o ganho de performance, tá? Poder passar, Diegão? Agradeço. Para o próximo slide. Legal. Outras novidades também que eu quero trazer aqui, pessoal. Containers pequenos, tá? A gente também tem ali a composição de imagem, esses containers baseados também nesse tipo de compilação do Ahead of Time que eu acabei de falar, porta padrão 8080, restrição ali de usuário root, né, para execução e para uma segurança mais aprimorada. Também temos novidades no Blazor, tá? Principalmente para quem já está com Blazor produção, já está trabalhando com Blazor na parte de componentes, tem novos componentes, grid, sections, outlets, tudo mais. Tá mais rápido também, tá? Existem alguns benchmarks aí apontando mais ou menos uns 20% aí de velocidade a mais. .NET MAUI também. Pode passar, Diego, por favor. E eu queria reservar esses últimos minutos aqui para falar desse cara, .NET Aspire, pessoal. Isso aqui foi uma sensação, principalmente no .NET Conf ali que a gente teve, tá? O .NET Aspire, ele é uma stack completa para publicação, gestão e criação de Cloud Native Apps. Então, toda a parte de gestão, observabilidade, de aplicações que você vai criar em larga escala com .NET, eles criaram esse novo projeto. Pode passar para o próximo slide, por favor. Tá, ele ainda está em preview, tá? Mas acho que o slide não passou ainda, né, pessoal? Mas basicamente ele foi assim o boom dessa apresentação ali do .NET 8, do .NET Aspire. Ele é um orquestrador de recursos, pessoal, que tem diversos building blocks para que você possa criar suas aplicações de forma resiliente, observáveis e tudo mais. Hoje, quando você cria ali no .NET 8, né, no framework do .NET 8, ele ainda está rodando num único projeto. Obviamente, a gente já está tá ainda na fase de preview, mas isso tende a ter uma grande escala e tende a ajudar os desenvolvedores com a parte de métrica, logs estruturados, log de container, log de projeto, visualização dos seus executáveis, visualização dos seus projetos e assim sucessivamente. Então, vale a pena vocês darem uma olhada. Eu vou passar aqui a palavra para a próxima pessoa que vai apresentar, pelo tempo mesmo, tudo bem? Mas dá uma olhadinha, vale muito a pena. .NET Aspire, uma nova forma, uma nova proposta aí do time do .NET para acelerar Cloud Native Applications, tá bom? Obrigado, pessoal. Se tiver alguma dúvida, manda no chat aqui que eu estarei presente ainda. Ok, pessoal, então vamos dar continuidade aqui às nossas apresentações. Espero que estejam gostando até o momento. Então tem bastante coisa, a gente já conseguiu cobrir a parte de dados, inteligência artificial, cobrimos a parte também de aplicações, serviços, então tem muito mais algumas outras novidades que o time vai estar participando. Então, enquanto o pessoal ainda não entra aqui, já os speakers não começam a apresentar, vamos só verificar aqui algumas perguntas. O pessoal então a gente está respondendo algumas perguntas no chat. Então, eu espero que vocês utilizem, se puderem, as perguntas, possam compartilhar também o que vocês também estão achando, feedback, isso aqui é bem legal. Enquanto o pessoal ainda não entra, vou colocar um link aqui bem legal que tem, que, para quem não sabe, a gente está se baseando tudo nos lançamentos em cima do Book of News. Então, eu vou colocar aqui rapidamente o link, e é muito legal porque o Book of News, o que ele é? Ele é meio que um guia para ter um resumo dos lançamentos que nós tivemos no Azure. Então, para quem antes da gente já passar aqui para o pessoal, vou só colocar aqui, compartilhar rapidamente com vocês, mas sem atrasar muito, a gente já vai começar agora com a parte de infra, e agora a gente vai ver as novidades que nós tivemos na parte de IaaS. Tem bastante coisa aqui. Então, acho que é o Heroilton que está projetando, né, Heroilton? Então, eu vou passar agora para vocês acompanharem as novidades de infra. Pessoal, é com vocês.
Beleza, obrigado, Hara. Tá ajeitando aqui a projeção. Certo? Bem, agora a gente vai cobrir as novidades da parte de infraestrutura aqui do Azure, né, focando nos principais anúncios do Ignite. Só clica no... Perdeu aqui. Então, um dos primeiros pontos, né, já que vocês estão ouvindo o Copilot aí em todos os workloads, a parte da infra também do Azure não ficaria de fora. Então, nós também temos o Copilot no Azure, foi anunciado no Ignite, é um preview limitado, vocês podem se inscrever para participar desse recurso. E qual que é a proposta, né, assim como os demais conceitos de Copilot? É ajudar vocês a trabalhar com Azure. Então, aquilo que vocês fazem em cima do portal, por exemplo, você poder interagir com linguagem natural, inclusive em português, se for o caso, para que ele possa ajudar vocês nas tarefas administrativas. Então, um exemplo aqui, só mostrando 3 exemplos, né? Tá um pouco pequena aqui a imagem, mas só para mostrar que já suporta português. Então, mesmo com a interface em inglês que eu mostro aqui, você pode escrever em português se você quer. Você pode, né, claro, configurar o idioma aqui do portal, para que você possa tanto usar para fazer perguntas pontuais, como nesse exemplo aqui, mas também para casos mais complexos, onde você, de fato, conversa com o Copilot, ele vai entender seu contexto, pedir mais informações para que vocês possam chegar naquilo que vocês querem com mais rapidez. Então, nesse exemplo aqui, por exemplo, tem uma questão, né, de... Aqui uma demo baseada em imagens, né, de querer criar um website. Então, daí ele pergunta como é que você quer especificar esse website, quer focar em custo ou não. Então, você vai, então, respondendo, interagindo com ele, explicando qual que é a estrutura do site que você quer criar, e daí ele vai, então, refinando esse contexto para que você possa, então, chegar no que você tem de resultado, né? Qual que é o seu orçamento para o projeto, qual é a estrutura que você tem, ele vai listar, né, os prós e contras de você usar um App Services ou um AKS, para que você possa refinando a sua escolha, como se fosse um fluxo, né, de tomada de decisão, só que em tempo real, interagindo aqui no portal. Um ponto importante também, né, tem umas questões de preocupação com segurança, ele vai considerar, em termos de permissão de acesso, as mesmas permissões do usuário que está no portal. Então, se você é um usuário que não pode criar algum recurso específico, o Copilot não vai deixar que isso aconteça. Ele vai te guiar naquilo que você, de fato, tem permissão para que você, né, não saia fazendo coisas erradas. Então, nesse caso, ele explica aqui qual a sequência, né, do que você poderia fazer para criar esse projeto, explicando, aí você pode entrar em contexto de explique como é que funciona determinado componente, igual o VMScale 7, para a parte aqui da computação. E no final você pede, tá bom, me dá um ARM template, a infra como código desse projeto que eu quero criar. Então você vai basicamente já ter esse template criado embaixo, clica em Proceed to Deploy e você então já cai na tela para você criar todo o projeto que você declarou, conversou com o Copilot, direto no seu ambiente que você tem a devida permissão. Então, um exemplo interessante de como é que o Copilot também se aplica ao portal da Azure, te ajudando a tomar as decisões, facilitando consultar a documentação para que você faça do menor jeito possível, com o menor risco de dar alguma coisa errada. Então, um exemplo aqui do Copilot aplicado na parte da infra do Azure. Acho que uma coisa legal de comentar, pessoal, que o Copilot está aparecendo no portal do Azure em diferentes oportunidades. A gente tem Copilot lá no Cost Management. Então, eu quero fazer uma análise de custo, eu quero saber onde eu posso melhorar a minha eficiência. Tem Copilot no Cost Management. Copilot dentro do portal. E o Copilot dentro do chat do Bing. Então, acho que a gente tem bastante ferramenta na área de infraestrutura. E eu tenho usado muito também GitHub Copilot. Eu vou escrevendo meus ARMS template, eu vou escrevendo meus scripts AZCLI, e isso vai trazendo para a gente bastante insight de uso. Então, acho que cada vez mais o Copilot ele está ajudando a trazer eficiência para a gente. Então, fiquem atentos, porque o Copilot, lá no Post Management Portal, Bing Chat, Copilot GitHub, são várias oportunidades nesse desenvolvimento, tá? Excelente, é isso. E, de novo, né, vocês podem se inscrever para participar e, de fato, usar. Então, não é só algo que está na parte do PPT, vocês podem, de fato, começar a usar o recurso para entender como é que ele funciona. Um ponto também importante, até
por mais que entra num contexto de database, né, que foi uma parceria recente que a gente anunciou com a Oracle, para a gente ainda no contexto de infra, que é o quê? A Microsoft fez uma parceria nova com a Oracle. Nós tínhamos tentado uma parceria técnica, além de questões comerciais de suporte, para você poder ter uma ligação direta entre os data centers da Microsoft e da Oracle, para que você pudesse, por exemplo, ter uma Exadata na OCI, ter a parte de aplicações no Azure e ter uma ligação direta com uma latência de 1,5 milissegundos entre as nuvens, usando, né, regiões pares nas duas nuvens. Isso já tem um bom tempo. O que foi anunciado agora é algo bem diferente. Tinha rumores, né? Tinha um desejo do público em geral para que a gente tivesse no Azure serviços gerenciados da Oracle, assim como, né, tem no próprio CI. E aí, qual foi a parceria nova? Você ter o Exadata, né, o hardware da Oracle, rodando dentro do Azure fisicamente. Então, o colocation da Exadata rodando nas regiões do Azure. Então, você já tira essa necessidade de ligar as nuvens para você ter banco e aplicação entre nuvens, e aqui você vai ter banco e aplicação dentro do Azure. Fora isso, também temos de conexão de rede, você vai pegar o teu Exadata dentro do Azure, vai conectar direto a uma VNet, né, conexão nativa, né, em cima de SDN, para que você consiga, de fato, ter a menor latência possível, ter os benefícios dos serviços do Azure, aliado aos benefícios de Exadata na mesma nuvem, e claro, vai ter uma gestão aí, né, parte no Azure, parte no OCI, mas o importante é que você consegue garantir mais consistência em cenários híbridos como esse. Então, e outra coisa importante, né? Não foi só... Foi feito um anúncio sobre preview disso há um certo tempo, mas no Ignite já foi liberado o GA disso agora para dezembro. Então, para quem quer usar projetos em produção, nesse mês de dezembro já disponível na região East to West. Então, já é um lançamento que já nasceu, já meio que pronto. Então, se tiver um projeto interessado nesse cenário, a região East to West, né, na costa leste dos Estados Unidos, já está para liberar esse recurso agora, né, nesse mês de dezembro. Agora, tem uma parte, um bloco aqui de notícias relacionados à ARC, a computação híbrida. Então, a gente vai chamar aqui o Everson Amans para poder tocar essa parte, indicando aqui quais novidades principais do ARC foram anunciadas no Ignite recente. Obrigado pelo conteúdo, Matias. Boa tarde, pessoal. Prazer estar com todos aqui nessa sessão. Então, vamos falar agora de cenários híbridos, né, para que os clientes possam rodar os seus workloads. Vamos falar sobre as novidades do Azure Arc e Azure Stack HCI também. Falando inicialmente do Azure Arc, nós temos duas novidades mais focadas para clientes que trabalham com VMware. Então, nós temos uma feature voltada para o VMware que ela estava em Public Preview e agora entrou em disponibilidade pública, que é você habilitar os seus hosts VMware vSphere, os seus clusters de VMware, para serem gerenciados pelo Azure Arc. Dessa forma, eu consigo estender a pegada de control plane do Azure. Então, eu consigo aumentar o alcance da parte de gerenciamento e de governança do Azure, abarcando esses meus clusters VMware também. Então, eu consigo gerenciar esses clusters e mais. Eu consigo, através do Azure Arc Resource Bridge e regiões customizadas, eu consigo transformar o meu cluster de VMware numa região de deployment. Então, quando eu vou fazer um deployment de uma máquina virtual a partir do Azure, eu posso escolher, eu quero fazer o deployment na região Brasil South, East West, ou naquele meu cluster que está no data center. Ele pode ser um alvo de deployment. Eu posso criar máquinas, apagar máquinas, fazer operações rotineiras das máquinas a partir do Azure também. Então, é um recurso interessante que entrou em disponibilidade geral. Outro recurso relacionado ao VMware que está em preview é a possibilidade de você utilizar o seu cluster VMware para fazer deployments de clusters AKS. Até então, você conseguia fazer deployment de clusters AKS, obviamente, no Azure ou on-premises, rodando em clusters Windows Server ou Azure Stack HCI. Agora, você consegue ter uma experiência muito similar, fazendo deployments de clusters AKS em clusters VMware. Então, essas são as principais novidades do Azure Arc. Entrando mais a fundo no Azure Stack, Matias, você pode passar para o próximo slide, por favor? Obrigado. Para quem não conhece o Azure Stack HCI, pessoal, a proposta dele é ser uma solução de infraestrutura convergente. Se vocês observarem essas figuras, do lado esquerdo tem a estrutura que a gente já conhece de data center, com as camadas de storage, de compute, network, é um típico rack de data center. Do lado direito eu tenho a proposta do Azure Stack HCI, que é uma infraestrutura convergente, onde num conjunto todo eu já tenho meu switch de rede, eu já tenho meus nós, eu já tenho meu storage, tudo
nesse conjunto, nessa espécie de appliance, para fazer a implantação da minha infraestrutura convergente. Essencialmente, para quem é familiarizado com Hyper-V, com Windows Server Failover Cluster, a operação, o setup é muito familiar quando você vai trabalhar com HCI. Então, quem já trabalha com Hyper-V, com Windows Server Failover Cluster, não sente muita dificuldade em trabalhar com Azure Stack HCI. Mas vamos ao que há de novo nesse produto. Nós temos em preview a versão 23H2 do Azure Stack HCI. O que ela traz de novo para a gente? Ela traz, primeiramente, a possibilidade de você fazer o provisionamento de clusters Azure Stack a partir do Azure. Obviamente, eu tenho que preparar os nós, fazer a instalação na HCI, preparar toda a parte de network e de storage, que são as partes mais sensíveis de um cluster desse tipo, né? Uma vez que eu tenho esses nós prontos, eu registro esses nós no Azure e, a partir do Azure, eu consigo fazer o deployment do cluster, seja via portal, seja através de ARM template. Então, eu começo preparando os nós no meu ambiente on-premise e termino fazendo o deployment do cluster a partir do próprio Azure. É o recurso que entrou com essa versão. Outro recurso interessante, nós tivemos uma evolução na parte de atualizações do cluster a partir do Azure. Então, agora, essa versão do Azure Stack HCI, ela tem toda a infraestrutura para consolidar todas as atualizações relevantes de sistema operacional, agentes, infraestrutura do próprio Azure Arc, drivers e firmwares OEM do fabricante do servidor, que vai ser o nó do cluster, tudo isso no único pacote que vai ser disponibilizado mensalmente. Esse pacote ele pode ser aplicado tanto a partir da nuvem, utilizando o Azure Update Manager, e você pode aplicar essas atualizações também via PowerShell. Então, essa é uma outra novidade. Monitoração baseada em nuvem. Eu tenho a disponibilidade de mais métricas do Azure Stack HCI, métricas relacionadas a recursos essenciais, como compute, storage, networking. Essas métricas são coletadas e enviadas diretamente para o Azure Monitor. Então, você começa a ter métricas relacionadas ao seu ambiente. O Azure Monitor também oferece um recurso de Insights, que é uma espécie de pacote de monitoração. Nós temos o Insights agora voltado para a Azure Stack HCI, que ele já traz a coleta de métricas, eventos, os painéis de visualização, então ele já traz isso no pacotinho pronto para você, né? Nós tivemos uma grande evolução também na parte de gerenciamento de máquinas virtuais através do Azure Arc. Eu consigo ter um provisionamento simplificado de um recurso chamado Azure Arc Resource Bridge. Agora, nessa versão do Azure Stack HCI, esse recurso já é provisionado junto com o HCI. Qual a importância do Azure Arc Resource Bridge? Através dele, eu consigo fazer o provisionamento de máquinas virtuais, como eu disse, utilizando meu cluster VMware como uma região, mas eu posso utilizar também o cluster HCI como outra região. Eu posso até utilizar os meus já velhinhos clusters System Center Virtual Machine Manager, sim, eles podem ser utilizados como alvo de deployment, podem ser gerenciados também. Então, o Azure Arc Resource Bridge me permite isso. E é um recurso que já vai ser implementado junto com o Azure Stack nessa versão. A parte de segurança, que é super importante, essa versão traz um baseline de segurança com aproximadamente 300 parâmetros de segurança, previamente configurados e com aplicação reforçada através de um mecanismo de controle contra desvios, né? Ainda em segurança, traz também proteção na camada de dados e de rede, com assinaturas SMB e criptografia baseada em BitLocker, tanto para o sistema operacional quanto para os cluster shared volumes, né? Eu tenho aqui uma superfície de ataque reduzida através da adoção do Windows Defender Application Control. Ele é habilitado por padrão. Essa solução limita que as aplicações e o código que você pode rodar na plataforma do Azure Stack HCI, reduzindo a sua superfície de ataque. Outra novidade importante também é o suporte à deduplicação e compressão de dados nos volumes. Isso foi viabilizado através do sistema de arquivos Resilient File System, o RFS, né? E esse suporte é muito importante, principalmente para carga de trabalhos mais ativas, como, por exemplo, o Azure Virtual Desktop. Sim, eu posso fazer uma implementação de AVD em cima de clusters Azure Stack HCI no meu ambiente on-premises, né? Isso é possível. Eu posso, inclusive, como uma última novidade também, em cenários que eu tenho clusters Hyper-V no meu ambiente, eu estou passando, por exemplo, por um período de refresh de máquinas, eu posso aproveitar para migrar esses clusters de Hyper-V para Azure Stack HCI, utilizando uma ferramenta que é baseada no nosso Azure Migrate. Mas por que eu migraria do Hyper-V para o Azure Stack HCI? A forma de cobrança pode ser um fator interessante, porque quando eu adoto o Azure Stack HCI, eu sou cobrado por core físico da máquina de cada nó que compõe o cluster do HCI. Então, eu pago $10 por mês
por core físico, eu não preciso mais me preocupar com licenciamento, com software assurance, nada disso. Então, pode ser uma vantagem muito interessante, pessoal. E essas são basicamente as novidades relacionadas ao Azure Arc e ao Azure Stack HCI. Obrigado. Um ponto importante que eu acabei esquecendo, né, pessoal? Me perdoem. Se puder voltar ao slide, acabei esquecendo um ponto super importante. Nós temos a agenda de liberação de versões do Azure Stack voltada para essa versão 23H2. Então, nós estamos no último quartil do ano de 2023, nós tivemos liberada a versão de Public Preview. Agora, para o primeiro quartil de 2024, está prevista a liberação da disponibilidade geral desta versão do Azure Stack HCI, somente para deployments novos. E aí, para o segundo ou para o terceiro quartil de 2024, está prevista uma oferta para atualização de clusters HCI na versão mais atual que está disponível de forma geral, que é a 22H2. Agora sim, eu concluí. Muito obrigado, pessoal. Valeu, Everson. Devolvo a palavra para o Matias. Obrigado. Então, um update rápido aqui também, né? Um dos anúncios foram feitos no Ignite. A gente geralmente sempre usa esse slide para mostrar quantas regiões tem no Azure, mas dessa vez tem região nova também. Então, não é só mostrar aquilo que boa parte já conhece. Então, pegando aqui o lado mais aqui das Américas, né? Tanto a região México quanto a região Chile também já foram anunciadas. Já tem o roadmap, bem outras também da Europa e da Ásia, como vocês podem ver, mas mostrando cada vez mais nosso compromisso em ter um footprint maior no globo para que vocês possam colocar as aplicações ou no país mais adequado ao negócio que vocês trabalham ou mais próximo dos seus clientes finais, para em termos de latência, em termos de residência de dados. Então, destaque especial às regiões do México e Chile, agora aqui nas regiões aqui das Américas. Bem, agora a gente vai começar a parte de computação, né? As principais novidades aqui da parte de compute, puxada aqui pelo Marcos Gaspar. Oi, pessoal, boa tarde a todos. Me ouvem bem aí? Certinho, Gaspar. Beleza. Pessoal, boa tarde. Muito bom estar aqui. Então, vou começar falando dos anúncios e novidades relacionados a compute, né, e todos os investimentos feitos aí na infraestrutura para a Microsoft fornecer, né, os serviços principalmente de AI. Então, vamos começar pelo Cobalt. A Cobalt é a primeira CPU, né, projetada pela Microsoft especificamente para soluções de nuvem, né? Esse chip é baseado na arquitetura ARM, tem 64 bits, 128 núcleos, e pelos testes feitos, né, a CPU mais rápida aí da ARM de qualquer provedor de nuvem. A escolha da tecnologia ARM foi um elemento-chave aí no objetivo de sustentabilidade da Microsoft, né, que visa zerar todas as emissões de carbono. Então, ela é otimizada para oferecer mais eficiência, mais desempenho em ofertas de nuvem, e tem o objetivo de otimizar, né, um melhor desempenho por watt. Então, hoje em dia ela já está sendo utilizada, tá? Então, em partes do Teams, do Communication Servers, do SQL. Então, a ideia é que até o próximo ano aí esteja disponíveis para nossos clientes, tá? Próximo slide, Matias, por favor. Azure Boost. Azure Boost é um sistema que foi criado pela Microsoft, né, para fazer offload de processos de virtualização do servidor. Então, que são executados tradicionalmente pelo hypervisor, né, e o sistema operacional do host. Então, esse offload é feito em um sistema, um software e hardware criado especificamente para essa funcionalidade, né? Então, com esse offload, libera-se recursos, né, de CPU para as máquinas virtuais guest e, consequentemente, você tem um melhor resultado, melhor desempenho aí, tá? Matias, próximo slide, por favor. Não, perdão, volta. Tá o delayzinho aqui também. Perfeito. Então, em relação à performance, tem a performance em relação a throughput de disco remoto, então pode chegar até 12,5 gigabits, né, com 650 mil IOPS. Para local store, performance de storage local, 17,3 gigabits por segundo, com 3,8 milhões de IOPS. E network performance podendo chegar até 200 gigabits por segundo. Tá? Isso aliado com algumas melhorias, tanto da parte de segurança quanto resiliência. Agora sim, próximo. Um outro serviço anunciado, né, foi o Azure Maia, né? O Azure Maia é o primeiro acelerador de AI, né, feito in-house pela Microsoft, né? Ele foi
projetado para executar treinamento, inferência de workload AI, né? Então, como os modelos que estão rodando no OpenAI, Bing, GitHub, GitHub Copilot e ChatGPT, né? Então, esse chip é fabricado em um processo de 5 nanômetros, né? Possui 105 bilhões de transistores. Então, para esses números, assim, ele torna um dos maiores chips e mais avançados que podem ser fabricados com tecnologia atual, tá? E o interessante que esse projeto do Maia, ele foi feito de ponta a ponta para endereçar a necessidade de AI. Então, foi projetado um sistema de RAC específico, com resfriamento específico, com otimizações de network específica, então, que é até esse RAC aí que vocês veem na imagem. Então, isso permite com que a Microsoft não precise mudar a infraestrutura dos data centers atuais para acomodar essa nova tecnologia. O RAC já é autocontido e pode ser aplicado mais rápido em outros data centers. Tá? Agora, lançamentos relacionados à NVIDIA, né, para a nossa infraestrutura de AI no Azure. Então, em Public Preview, né, a nova N100, a NC-H100V5, né, então com chipset de GPU da Hooper 100, da NVIDIA. Né, em breve a gente vai ter disponível a nova NDH, em Public Preview, né, e em breve a gente vai ter disponível, né, máquinas com a NVIDIA H200, né, que vai ser ambas endereçam as necessidades de melhor performance e eficiência, tanto na parte de treinamento de AI, de modelos AI e AI generativo. Né? Lançamentos relacionados à AMD, né, também de infraestrutura de AI do Azure. Então, um novo modelo da NDV5 com GPU AMD Instant MI300X, tá? Isso está para ser lançado, então essa também endereça, né, otimização e treinamento de modelos de AI e AI generativa. Próximo, Matias. Aqui, né, a disponibilidade geral, o GA do Spot Priority Mix, então é um recurso que estava em preview, então ele permite equilibrar, né, você ter um mix de máquinas com máquinas virtuais Spot, que tem um menor preço, né, ao mesmo tempo garantindo a confiabilidade e disponibilidade das máquinas padrão, não Spot. Né? Então, isso entrou em GA. E temos o Public Preview, né, do Hibernate, né? Então, um recurso aí conhecido já nas nossas máquinas de desktop. Então, agora está em preview no Azure. Então, né, você pode hibernar a máquina, todo o estado da máquina é salvo, assim como a gente faz em casa, né, no trabalho. E enquanto a máquina estiver hibernada, não há cobrança de compute. Né? Lembrando que tem cobrança é como se ela estivesse desligada, tem cobrança de storage, mas compute não é cobrado. Aqui, em breve, a gente vai ter as novas famílias da AMD, né, das famílias V6, das EAV6, FSV6, FAV6 e por aí vai, que estão aí. Então, são as máquinas de General Purpose, Compute. Então, elas utilizam a quarta geração aí da CPU AMD EPYC, da Genoa. Então, em relação custo-performance de 34% melhor, performance de disco, né, de disco local 4 vezes maior, e o que entra em GA são a V2 das séries Burstable, das séries B, né, que vem uma relação preço-performance 15% melhor, performance melhoria na performance de banda de rede 5 vezes maior, e throughput de disco 10 vezes maior. Tá? E aqui também foi disponibilizada
a arquitetura ARM para algumas novas famílias de máquinas, como algumas da família de General Purpose, otimizada para memória e Burstable. Em relação a Confidential Compute, então a gente tem Private Preview Confidential Compute para GPU. Então, as VMs que atualmente com NVIDIA H100 passam a suportar Confidential Compute para GPU, então que vai endereçar a próxima geração aí de aplicativos confidenciais de AI. Public Preview para algumas famílias de VM Intel, as famílias de DC, C, a quarta geração de processadores Intel Xeon, com tecnologia de Trusted Domain Extension, TDX. E temos Confidential Container no AKS, Azure Kubernetes Service. Então, a gente permite o isolamento no nível de pod e criptografia de memória. Só com isso, a gente passa rapidamente aí pelas novidades de compute. Agora eu vou passar a palavra para o meu colega Herói, que vai falar um pouco dos anúncios relacionados a storage. Pessoal, a gente teve uma visão bem interessante das novidades e camada de storage é uma das coisas que tem tido uma evolução muito legal no Azure. A gente cada vez mais está vendo aí o uso de armazenamento não simplesmente como blob, mas as soluções e a parte de storage para máquina virtual. Foi muito legal o lançamento dos SSD V2, onde você calibra a quantidade de disco versus a quantidade de performance. E essas novidades, elas não pararam, tá? Existe muita coisa legal vindo, e eu queria trazer destaque aqui para alguns desses pontos, Então, nesse slide ele está trazendo bastante lançamento. Vamos falar um pouco aí do Container Storage, do Elastic Sun. Tem um ponto aqui de NetApp que não falou no Ignite, mas foi muito legal que a gente teve num projeto recentemente, que é na camada standard do NetApp, você poder fazer tierização, mover o dado para um storage account para fazer um call. Então, veja que a parte de storage ela está vindo aí com bastante novidade. Uma delas que eu gostei, quem nunca precisou fazer, por exemplo, o movimento de disco de tierização lá, tem um monte de blob no storage account, fazer um script para fazer looping. Agora com Storage Actions, você vai ter uma forma de você conseguir automatizar aquilo que você executa nos arquivos. Então, preciso mexer num tier, preciso aplicar um label. Então, você vai ter uma ferramenta que vai te ajudar a manipular os arquivos. Isso aqui eu achei sensacional, facilita bastante a administração ali no dia a dia. Container Storage. Esse cara aqui é muito legal, principalmente para quem trabalha com o mundo de Kubernetes. Bom, quando a gente está lá administrando nossos discos, os PVs e os PVCs, que a gente precisa trabalhar na administração. Então, vou criar um storage class. Mas esse storage class é para disco SSD. Esse outro storage class é para disco premium. Esse outro storage class é para standard SSD. Então, você tinha que ficar criando vários componentes. Vou trabalhar de modo dinâmico, não vou trabalhar dinâmico. Então, para quem administra o mundo de Kubernetes, você tinha bastante trabalho para os tipos de disco. O que o Container Storage vai fazer? Ele vai ser um ponto central para a gente para conseguir ter um storage pool. Então, com esse storage pool, eu vou ter um único ponto de contato, onde eu vou entregar um storage class no Kubernetes e eu vou entregar disco desse storage pool. Então, cara, sensacional essa novidade que está em preview, e eu já estou fazendo bastante lab para quando isso entrar em GA, já tem bastante ambiente aí, que isso aqui vai ter uma aderência bem interessante. E um dos modelos que eu posso trazer de disco desse storage pool é a outra novidade, que você entrega o que a gente chama de Azure Elastic Sun. Bom, para quem já trabalhou com iSCSI, montou lá servidorzinho de iSCSI, como fazer isso de forma profissional na nuvem? É aqui a proposta do Azure Elastic Sun. Você vai conseguir ter um storage que você vai entregar lá para suas máquinas virtuais, usando o protocolo do iSCSI, e conseguir entregar um storage para essas máquinas virtuais. E isso, inclusive, estendendo para a solução de VMware. Para quando você monta lá os seus VMDKs, monta a solução de storage no VMware, você vai poder usar o Elastic Sun, não só no Container Storage, mas também dentro da parte de VMware, como uma das opções aí de disco também. Bem interessante esses dois temas aqui. Mais um tier, que agora entrou em General Availability. Então, lembrando que agora a gente não tem mais só Hot e Cold. Então, tem Hot, Cold, Cold, Code e Archive.
Então, dica aqui, né? Quanto mais o tier para baixo, mais barato, quer dizer que eu menos preciso consultar esse dado. Então, são dados que eu escrevo bastante, mas a minha resposta, a minha consulta é algo que eu não preciso. Então, quando eu vou trabalhar essa tierização de arquivo, é legal porque agora eu tenho mais uma camada antes de entrar no archiving. E o mover. Bom, eu já trabalhei com alguns projetos, a Microsoft tem algumas parcerias bem legais lá no nosso site, por exemplo, até me fugiu o nome, que é o Compress. São ferramentas que geram análise de dados do seu file server local, por exemplo. Eu quero migrar um servidor de arquivos. Como é que eu consigo fazer uma análise desse cara? Como é que eu vou fazer cópia? A gente já ficou muito aqui de Robocop, usando a Zcli para fazer cópia. Agora a gente tem uma ferramenta 100% Microsoft para ajudar nessa transição e migração de arquivos, que é a proposta do Azure Storage Mover. Então, ele, assim como Comprise, lembrando, essa ferramenta é muito legal, é Comprise. Inclusive, assim, temos parceria. Você tem um grande volume de dados e você vai fazer o commit de mover isso para o Azure, a Microsoft investe no licenciamento para você. Agora, por exemplo, eu não tenho um volume de dados, mas eu quero uma ferramenta para fazer gestão, que vai ter agente, eu vou ter um painel, eu vou conseguir fazer controle, é onde o Azure Storage Mover vai entrar nesse papel. Então, esse aqui é um General Availability já para SMB, e ele já está em preview com novas funcionalidades, para você copiar dados de dentro de um Lake Storage, você copiar dentro de um VMware Hypervisor. Então, é uma ferramenta que tende a ganhar bastante o mercado para fazer projetos de migração. E aí, Matias, vamos falar um pouco das novidades de networking? Bora! Então, das principais novidades que nós temos aqui, né? Alguns anúncios de disponibilidade geral, então já existiam em preview e agora foram anunciados em GA para que vocês possam usar isso em produção. Acho que o ponto interessante aqui, né, da lista tem o Virtual Network Manager, né, para quem tem cenário complexo de ficar criando múltiplas redes, hub spoke, full mesh, fazer peering das redes, então é um cara que já faz isso de maneira já programática, né, você cria alguns parâmetros para ele poder já definir uma nova rede que é criada, já faz direto o full mesh ou faz direto o hub spoke de maneira automática, e também em breve vai ter novidades para que ele possa também manipular rotas. Então, GA agora é basicamente a criação de hub spoke e full mesh de maneira programática, em breve também a questão de rotas, e aí você vai conseguir criar ambientes bem complexos de rede e toda a comunicação e a parte de roteamento vai ser automático também. Além de questão, né, de Policy Analytics para Azure Firewall, que é para você poder ter insights que até então eram meio que ocultos. Então, por exemplo, quantidade de regras que você coloca no firewall, que em alguns casos pode gerar impacto de desempenho, você já tem agora em General Availability essa opção nativa para você conseguir ver as métricas mais internas do seu Azure Firewall. E também entrou a opção Basic em GA, então temos alguns sabores diferentes de Azure Firewall no Azure, né? Tinha o Standard, o Premium e agora o Basic, que é a versão mais barata, mas também tem um limite de throughput relativamente baixo, então talvez para cenários de não produção ou cenários muito pequenos de aplicações, é interessante vocês validarem se tem fit para o projeto de vocês. Em questão de métricas também, né, tem agora o Traffic Collector do Express Route, para que você consiga ter informações sobre o tráfego que passa pelo próprio Express Route de um jeito mais simples do que você tinha que fazer até então. E também já do Cross Region Load Balancer, que é você poder ter um Load Balancer que responde em múltiplas regiões. Por enquanto ainda com IP público e quem sabe um dia teremos para privado também, que é um desafio extra. Dos recursos, de novo, são recursos que já existiam em preview e agora entraram em GA. Dos recursos que não existiam, né, que foram anunciados agora em preview, tem, por exemplo, o Gateway de Express Route com Auto-Scaling. Então, até então, né, para quem já usa tanto VPN quanto o Gateway de Express Route, você define tamanhos máximos do Gateway, né, de 1, 5, 10 gigabits por segundo, nos tamanhos 1, 2 e 3. Agora tem de autoscale, né, que ele vai crescendo com base na demanda, chegando até 40 gigabits por segundo. Então, até então o limite era de 10, e você podia ter o FastPath, né, para poder agregar mais tráfego nesse gateway. Agora tem a opção de um gateway que tem autoscale até 40 gigabits por segundo. Se você é um cliente que tem essa demanda, né, manda aqui no chat, que a gente vai adorar falar com vocês, para quem gosta de muita rede. Também um ponto para quem trabalha muito com AKS, né, temos um novo sabor de Load Balancer, né, que agora é o Application Gateway para containers, é o novo Balancer camada 7, específico para AKS. Então, para quem tinha aquela questão de, poxa, os Application Gateway não é uma coisa que eu estou achando muito legal, de tempo, de aplicar regras,
temos agora um load balancer específico para AKS, para que você consiga, de fato, ter uma melhor experiência para poder fazer deploy das suas aplicações no AKS. E principalmente para quem está usando o Azure CD Overlay, que já não estava conseguindo usar o Application Gateway, né? Esse cara é o cara que vai vir para resolver. Então, fiquem atentos nessa novidade aí. Ótimo. Para a parte de segurança, né? Você que precisa acessar o teu ambiente do Azure e enviar um Bastion e falava assim, poxa, Bastion é caro, não quero deixar ela pagar para algo que eu sou uma vez ou outra. Temos agora um sabor novo de Bastion, por enquanto em preview, que é o Bastion Developer. Então, em termos de preço, né, a opção mais barata que tem no Azure, para você manter essa camada de segurança e evitar expor seus IPs públicos para quem não se sentia confortável em usar o Bastion nas versões anteriores por ser questão de custo. Para que ambiente grande, ok, para ambiente pequeno, você pode usar agora essa opção nova para acesso segurança a ambiente Linux e Windows via um Bastion melhor custo-benefício. Para questão de visibilidade de redes, né, já existia há um tempo atrás você poder conectar o Flowlog em cima de Network Security Group, então você conseguia pegar todo o fluxo de dados sumarizado daquela subnet que você associava o seu Flowlog e estava limitado à máquina virtual. Então, tráfego que você tinha para um private link, por exemplo, você tinha que pegar o tráfego da máquina virtual para poder saber o que foi trafegado para esse private link. Para saber, né, fluxos que foram, voltaram, porta protocolo. Agora a gente estendeu, aumentou esse suporte para a VNet inteira. Então, não importa o que tem nessa VNet, né, private link ou máquina virtual, ele vai pegar esse tráfego sumarizado de toda a VNet para que você consiga saber, de fato, o que está trafegando de dados nessa rede. Se você quiser também, assim como estava no NSG Flow Logs, fazer correlação disso com a nossa base de segurança para poder saber quais recursos da sua rede estão falando com IPs maliciosos para que você consiga tomar ações e evitar problemas de segurança. E também um recurso bem recente, que é você ter uma criptografia dentro da própria VNet. Então, é um recurso já acho que bem antigo, já que o pessoal pede para a gente, que agora também entrou em Public Preview. Então, se você tem algum tipo de requisito, né, que exige criptografia dentro da VNet, esse recurso agora está disponível em Public Preview para que você possa testar, e logo mais todos esses listados aqui estarão em GA também. Então, em linhas gerais, assim, essas foram o resumo das notícias da parte de infra. Agora a gente vai passar o bastão agora para o time de cyber, que vai cobrir, né, com o Sensic tanto as principais notícias de segurança e, na sequência, o foca com a parte de identidade com o Entra. Oi. Já tá foi, no ar, aqui, ó. tá no ar. Ao vivo de verdade, em Brasília, às 3h39. Acho que é então, gravado, não tem nada gravado, como não. dizia o Marcelo Taz, né? TV ao vivo, oficina do diabo. Então, vamos lá, pessoal. Prazer, eu sou Marcelo Sensic. Estou aqui do meu lado aqui com o Fonseca, com o Rodrigo Fonseca, o pessoal chama ele aqui de Foca. Nós vamos focar esses últimos minutos em novidades da área de security e novidades da área de identidade. Aqui na Microsoft, identidade entra como uma parte de security também. Então, a gente engloba as duas torres. Então, quando falamos aí em security, nós temos bastante coisa envolvida, temos bastante novidades. Então, nós vamos falar um pouco de XDR, de Copilot, de Threat Intelligence, vamos falar um pouco também de como ficou o Intune, algumas novidades dele, e o Fonseca vai falar para nós sobre a parte de identidade. Então, vamos começar logo, né, com a primeira das torres de security. Quais são as novidades? Nós pegamos um dos PPTs de anúncios que tivemos aqui por time, que foi feito antes do Ignite, para a gente ter uma ideia do que ia ser apresentado, e aqui nós estamos destacando algumas coisas. Por exemplo, o fato de serem integrados os produtos agora.
Então, o Defender for Cloud passa a estar integrado com o antigo Defender for Office 365, que agora mudou de nome. Então, quando vocês abrirem o console, vão ver que o Defender do Office 365 não tem mais esse nome, ele passa a se chamar Defender XDR. E ele agora está integrado com o Sentinel. Ah, mas eu já fazia essa integração, só que você fazia via conector. E nem sempre o conector ele tinha a mesma performance, agora eles passam a ser uma coisa só, um único console, tanto de um lado como do outro. Isso me garante que eu consiga, por exemplo, ter os recursos do Copilot, o que já me ajuda muito. Toda essa questão que nós vamos ver aqui sobre como que os produtos estão se integrando tem muito a ver com isso. Inclusive, como vocês podem ver aqui do lado direito, a integração do multi-cloud com o Defender XDR. Então, agora eu vejo AWS, GCP e Azure num único local. Por que disso? Por causa desse gráfico aqui. Então, agora eu tenho todo mundo integrado entre si, porque todos eles vão funcionar com o Security Copilot. Então, desde eu olhar os e-mails que eu recebi e fazer perguntas sobre os e-mails que eu recebi, até a IoT, passando pelo Defender for Cloud, tudo isso vai estar no Security Copilot. Vou mostrar para vocês daqui a pouco alguns prints de tela para vocês darem uma olhada e verem como isso vai funcionar direito. Outro recurso interessante também, antes da gente falar um pouco mais do Copilot, é o Defender for Endpoint, que agora ele tem técnicas de deception. Deception eu vou mostrar para vocês daqui a pouco o que ele faz também, que também é montado em cima do IA. Então, vamos falar um pouquinho primeiro de como vai funcionar, alguns exemplos aí do Security Copilot. Essa primeira tela é bem interessante, ela mostra um caso comum, muito comum no Defender, que é de viagem improvável. Só que vocês podem ver que no Copilot ele me dá a explicação disso. Por que que essa pessoa fez essa viagem, esse Gabriel Abeno? Porque em tal hora ele estava em um lugar, em tal hora ele estava em outro, então por isso que isso se representa um estágio inicial de kill chain, de cyber kill chain. Então ele já me diz o que fazer e ele já me guia na resposta. Ah, mas eu já poderia fazer isso aqui na tela normal do Defender? Já. Só que com uma diferença, eu teria que ir clicando em cada aba, em cada evidência, em cada resposta, em cada asset, para ter o que ele já resume ali para você. Outro caso interessante é manipulação financeira em cima de processos do SAP. Notem que interessante, todo esse gráfico cheio de bolinhas, quem já conhece Sentinel, já conhece Defender, conhece ele, conhece também do endpoint do MDE, só que olhem que interessante que o Copilot está te resumindo. Olha, o problema aí todo se foca no seguinte: no dia tal, esse usuário recebeu um phishing, ele clicou no phishing e por causa disso o IP tal teve acesso. Opa. Pronto. Por causa disso, o IP teve acesso. Então, notaram o que ele fez? Ele te resumiu todas aquelas bolinhas de informação e te disse logo o que aconteceu. E notem que nessa resposta ele englobou e-mail malicioso, URL maliciosa, o roubo de credencial da pessoa e que alguém invadiu usando aquela credencial e qual IP usou. Então, ele me englobou toda a família Defender para me dar uma única resposta. Isso é que é interessante que o Copilot vai fazer para a gente. Agora, falando um pouco do Deception. O Deception também é baseado em IA. Esse é um exemplo que eu montei para mostrar para vocês, onde eu criei uma armadilha no Endpoint Protection. O que essa armadilha faz? Esses usuários que vocês estão vendo ali, na verdade, ele pegou nome de um usuário com sobrenome de outro. Então, ele pegou, por exemplo, um usuário que eu tenho ali que se chama André Lawrence e juntou com outro que se chama Alex Serafini, criou um usuário novo. Ele criou máquinas novas e ele colocou naquele diretório Windows Confidential um arquivo. Tudo isso ele fez sozinho. Ele mesmo usou a inteligência artificial para criar esses traps, essas armadilhas. E em cima disso, agora, ele olha se alguém acessar. Então, se alguém usar esses usuários, esses hosts, ou tentar usar aquele arquivo que está ali, com certeza é um hacker, porque faz parte da minha armadilha, faz parte do queijo que eu coloquei na ratoeira. Isso vai ser muito legal para você fazer com que o seu hacker, ele caia no antigo boi de piranha, como chamávamos, né? Vamos agora a uma outra vertente aí.
Vimos aqui, então, que todo mundo agora vai se integrar naquele gráfico do Copilot. E uma coisa importante que eu quero destacar para vocês é uma diferença agora no modelo de licenciamento do Defender for IoT. Antes ele era licenciado independente dos produtos que você tinha. A partir de agora, o Defender for IoT, ele passa a ser gratuito, parte do licenciamento do E5 ou do E5 Security. Isso quer dizer que você agora vai poder fazer o gerenciamento do seu IoT diretamente pelo Defender for IoT, sem ter que fazer um pagamento à parte. Então, outra questão aí é a centralização de dados do CIEM. Significa isso? O Rodrigo talvez até tenha tempo de falar um pouco mais disso, mas a partir de agora eu vou ter entradas centralizadas de entra dentro do Defender for Cloud. Então, por exemplo, acesso excessivo, pessoas que estão acessando de locais, como, por exemplo, o PIN, coisas que acontecem dentro ali do Sign Risk, ele vai conseguir detectar isso e jogar para você dentro do Defender for Cloud. E lembrando que ele integra Azure, AWS e GCP, as 3 clouds. Então, eu vou conseguir ter esse vínculo entre todos eles. Outro é a questão de agora você ter postura de GitHub, Azure DevOps e GitHub Labs. Então, agora eu também tenho o Defender for Cloud, já estava em preview há um bom tempo, agora está em GA, todo mundo já pode usar, né, essas funcionalidades. Estava em preview privado, desculpa, agora está em preview público, você ter o controle de usuários e senhas que estão em GitLabs ou que estão no GitHub. Outro ponto interessante aí é a integração de todo mundo com o MDTI. Para quem não conhece o MDTI, o Defender Threat Intelligence é toda a base de dados que a Microsoft tem, tanto da RiskIQ, que ela adquiriu, como dela própria. Então, agora, todos os produtos se integram a ele. Por exemplo, o External Surface Attack, que é o EASM, se integra ao MDTI para te dizer, olha, você tem um IP no seu ambiente que ele está vinculado a um determinado ataque hacker. Então, agora eu consigo mapear isso. E eu consigo ver, como vocês veem aqui do lado direito, que o IP que eu estou usando para o meu serviço foi utilizado para a distribuição de malware. E que ele tem vários CVEs perigosos ali. Então, a inteligência do MDTI, que é o Threat Intelligence, foi integrada aos produtos Microsoft. Isso vale para Sentinel, vale para Defender, vale para o EASM também. Tá bom? Agora vamos falar rapidamente aqui da parte de Data Security e Compliance. Aqui nós estamos falando basicamente do Purview Data Compliance, o Purview Security, que é o Label, o DLP. Esses produtos agora também se integram ao Security Copilot e eles têm uma funcionalidade nova no Ignite que nem em preview tínhamos visto ainda, que é o AI Hub. Eu vou conseguir, a partir do AI Hub, dentro do Purview, verificar, por exemplo, o tipo de consumo de IA que estão fazendo no meu ambiente. Então, por exemplo, aqui na Microsoft nós usamos o Microsoft 365 Copilot. Mas como que as pessoas estão usando? O que o Fonseca está consultando? O que o Thiago está consultando? O que o Matias está consultando? Então, eu vou ter um gráfico disso. Olha, o seu AI está sendo usado, os seus copilots estão sendo usados para isso. Aí eu consigo mensurar o tipo de dado, o tipo de consulta que as pessoas estão fazendo. Esse vai ser um recurso bem interessante, bem útil, inclusive dizendo para nós qual é o tipo de assistente que as pessoas estão usando mais dentro da empresa. Por fim, uma coisa muito importante, o Security Copilot ele já passou a integrar todos os recursos de segurança do Purview. Uma reclamação que muitas pessoas tinham, que não era nem reclamação, era medo, era o seguinte, aquele meu documento que era confidencial, que só o Aerohilton podia ver. E agora? Agora todo mundo vai ver, porque o Copilot vai lá, vai indexar o documento e todo mundo vai ver. Então, o que foi feito agora é o Security Data no Microsoft Copilot. Ou seja, ele vai respeitar os labels e os direitos de ver um documento quando você usar o Copilot. Então, o Matias não vai ver aquele documento que foi mandado para o Marcelo Sintsic. Se no documento tem uma parte do documento que só eu posso ver, o Matias não consegue ver. Então, isso agora o Copilot já vai ser inteligente o suficiente para não permitir que regras de DLP ou de label sejam vazadas, né? Se dado um bypass nelas. Tá bom?
Outra questão também é o Copilot para o Purview. Isso quer dizer que ele vai me integrar e vai me dizer, olha, o usuário Fonseca vazou um documento e esse documento continha tal dado que foi para tal pessoa, que aconteceu tal coisa por causa do label tal. Hoje eu consigo ver isso olhando o log de atividades. O Copilot vai me integrar tudo isso numa resposta só. E por fim, vamos falar da novidade aí do Security Copilot integrado ao Intune e uma novidade muito boa. Inclusive, 10 minutos antes de eu entrar aqui na sala, um cliente me ligou. E esse cliente me perguntou o seguinte, por que o pessoal está querendo colocar aqui um tal de Intune Certificate, Intune Certificate Connector? É isso, né, Matias? O que conecta lá na CA. Não é Cloud Certificate. Isso, Cloud Key. Intune alguma coisa, agora esqueci o nome. Sabe o que é legal? Esse cara existe porque o Intune não emite certificado. Nós não temos hoje na Microsoft uma emissão de certificado na nuvem. A partir de 2024, isso já vai estar em GA, ou seja, disponível para todo mundo. Então, aquele conector que eu falei para o cliente hoje, pode colocar que ele é legítimo, ele só vai precisar dele por 2 meses. Porque a partir de fevereiro, o próprio Intune vai gerar certificados. Não vou precisar mais integrar a minha certificadora, o meu AD on-premise com o Intune para emitir os certificados que as máquinas precisam. E também tivemos várias novidades no que roda no Windows e no que roda para Mac. Então, vários produtos que antes não rodavam, agora passam a rodar tanto para Mac quanto para Windows. E aí eu agradeço vocês, essa primeira parte era um pouco dos anúncios específicos de cyber, e agora quem vai continuar para a gente é o Fonseca, que vai falar de identidade. Obrigado. Aproveitando, muda alguma coisa de licenciamento, sim, que o pessoal perguntou se para esses recursos novos de AI tem alguma coisa com licenciamento. O Copilot é pago, né? Como todos. Como todos. Como todos os Copilots. Né? E aí, como eu sei que vocês gostam, e todo mundo gosta hoje em dia, né, de muito anúncio de IA generativa, a gente tem mais Copilot para falar dentro do espaço de identidade, né? O Security Copilot, que o SimSeek acabou de comentar, ele também está treinado para responder perguntas de identidade. Então, a gente tem uma integração entre o Security Copilot e os assuntos relacionados à Microsoft Entra. Então, quais usuários fazem parte de quais grupos? Isso é uma coisa que você vai poder perguntar para o Copilot e ele vai te dizer sem você precisar abrir. E qual que é a ideia disso? É você dar essas habilidades de gerenciamento do Entra para o Copilot para que ele possa ajudar os seus times de segurança, os seus times de SOC, né, os seus IT admins, a serem mais produtivos, que eles consigam fazer mais com menos tempo, né? Então, você realmente usar a IA generativa como um assistente para descobrir insights do ambiente, para descobrir riscos do ambiente. Ele também integra com sinais do Identity Protection. Então, você não precisa ficar vasculhando o dashboard para achar os alertas dos usuários com mais risco. Você pode simplesmente mandar uma pergunta para o Copilot e falar, me fala aí os top 10 usuários com maior risco no meu ambiente. Ele vai te trazer essa informação e vai, inclusive, né, te dar sugestões de melhoria. Como é que eu posso remediar, como é que eu posso mitigar esse tipo de risco. Outras coisas que ele consegue fazer é sugerir para você procedimentos de como implementar determinadas soluções. Então, você pode pedir para ele que te sugira como fazer uma criação de um lifecycle workflows ou de um pacote de entitlement manager para gestão de acesso, e ele vai te dar isso, né, diretamente no Copilot para que você possa reproduzir dentro do portal. Então, mais uma ferramenta para ajudar ainda mais no nosso dia a dia de administração do ambiente. Outra novidade, que até não é uma novidade 100% do Ignite, é algo que já vem sendo discutido há alguns meses, mas é o Security Service Edge, né, a solução de SSE do Microsoft Entra, né, da Microsoft, aí dividida em 2 partes grandes, né, que é o Internet Access, que é a nossa solução de Security Web Gateway, né, o Gateway Web para todo mundo, e o Private Access, que é a solução de ZTNA, né, aí o substituto futuro das VPNs que a gente está oferecendo. O que a gente tem de principais anúncios, né? A gente tem no campo de Internet Access o acesso condicional universal. Então, o acesso condicional universal, ele traz para você a capacidade de aplicar acesso condicional em acesso a sites web, tá? Então, estou falando de aplicar CA, Conditional Access, que você aplica para sua aplicação, para o seu SAP, para o seu Teams, você vai poder aplicar isso para sites web. Então, olha o poder que isso traz, né? Isso traz também junto a proteção contra roubo de tokens, né? Porque um dos principais tipos de ataque hoje em dia que as empresas são suscetíveis é o famoso roubo de token. Então, com a proteção de Internet Access, você consegue garantir que o acesso, o uso daquele token, ele fica restrito apenas a dispositivos
que sejam compatíveis, que sejam aderentes à política da empresa, e caso alguém roube o token e leve para outro dispositivo, o token fica automaticamente invalidado, né? E você tem o Secure Web Gateway, né, com consciência de contexto, né? Então ele consegue entender filtros de conteúdo, consegue criar políticas de filtro cada vez mais completas, como se fosse um proxy mesmo, né? Na verdade, é uma solução de proxy na web. E na camada de Private Access, a gente tem a substituição da VPN, né? Então a gente sai do modelo de VPN tradicional para o modelo de ZTNA, agora com suporte a protocolos TCP, UDP, protocolos como DNS privado, né? É uma melhoria de controle mais granular, né? Diferente da VPN, que geralmente você fecha a VPN e você abre todo o acesso para a rede privada. No ZTNA você consegue fazer um controle por segmento, por aplicação, né? Por porta e IP. Então é muito mais granular. E além disso, você traz autenticação moderna para essa camada. Então a pessoa vai se autenticar nas aplicações usando MFA, usando o Authenticator App, ou usando FIDO, ou usando o Windows Hello for Business. Isso mesmo para aplicações legadas, tá? Mesmo para aplicações que não estão no Azure. E para a gente, né, finalizar, porque a gente tem pouco tempo aqui, falar um pouquinho das novidades do Entra ID e do Permission Management. Aqui tem 3 coisas principais que eu queria falar. A primeira do Entra ID, né, o antigo Azure AD, para que todo mundo lembre do que a gente está falando, é o suporte do Microsoft Authenticator para o Passkeys, tá? Passkeys é uma evolução da tecnologia do FIDO 2, que está vindo com força total, já é suportado aí no iOS, no Android, e a gente está trazendo isso para o mundo Enterprise dentro do Authenticator App, para que você possa usar o Authenticator App e o seu celular, né, seja ele Android, iOS, ou até o ambiente Windows, para autenticação usando o Passkey. Isso vai permitir uma evolução ainda maior no modelo de login sem senha, né, modelo de passwordless, e a gente espera que o Passkey aumente ainda mais a utilização de métodos resistentes a phishing, né? Então, para você não ficar susceptível a ataques de password spray, não ficar susceptível a ataques de phishing, mudar para métodos de autenticação sem senha, né, como o Passkey ou o próprio Windows Hello, é uma das nossas recomendações. A gente teve também a introdução das políticas de acesso condicional gerenciadas pela Microsoft. A Microsoft está fazendo o deploy de política de acesso condicional no tenant dos clientes para que eles passem a usar essas políticas e fiquem mais seguros. Então, vocês devem ter notado isso no ambiente de vocês. E a gente tem também algumas evoluções da autenticação baseada em certificados, tá? Somente com relação a políticas para você ter mais granularidade no controle. Você pode ter vários certificados sendo aplicados para diferentes públicos dentro da sua organização. E, para terminar, a gente tem as novidades do Permission Management. Né? O Permission Manager é o Entra Permission Manager, a solução de KIM da Microsoft, e a gente tem 2 integrações super importantes nesse produto. A primeira é a integração com o Defender for Cloud, né? Então você tem um modo fácil de consolidar os alertas e as notificações em um único lugar. Então você vai ver notificações do EPM lá no Defender for Cloud, sem você precisar ficar alternando janela, né? Você também vai receber recomendações de ações lá no Defender for Cloud, que vão te levar, claro, para o EPM para fazer as remediações, né? E ter uma visão centralizada do PCI, né? Do índice de risco do EPM, para saber quais são as identidades, quais são os recursos, quais são os grupos que apresentam maior risco de permissionamento no seu ambiente. E o segundo anúncio de integração é a integração com o ServiceNow, que já está em GA. Isso permite que você conecte o ServiceNow no EPM e, a partir do ServiceNow, você pode disparar processos de elevação de privilégio. Então, você tem toda uma orquestração para requisitar novos privilégios, para requisitar novos acessos dentro do ServiceNow, que vai ser integrado com o EPM para que o EPM faça essas elevações e esses controles, né, de aplicação de política, de aplicações de role, nativamente dentro das suas nuvens, seja era Azure, AWS e GCP. Então, de forma bem rápida e bem resumida, são esses os principais anúncios que a gente tem da parte de identidade. E aí eu vou passar para o Hara encerrar. A gente já está no minuto final da apresentação. Isso do mestre Hara. É isso aí. Mas espero que vocês tenham gostado. Eu sei que são poucos anúncios, mas, né, bastante coisa aí importante para vocês conhecerem. Sim, ontem. Acabamos no horário. Então, aproveitar aqui para a gravação.
Obrigado pela presença de todos que puderam participar aqui ao longo desse evento. Na sequência vai ficar disponível a gravação. A gente também depois vai publicar no YouTube para que fique mais fácil o acesso para quem não pôde participar. E nos vemos numa próxima aí. Obrigado, pessoal. Bom fim de tarde.